Olá, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje ao capítulo 6 do livro Eu e Minha Boca Grande, escrito por Joyce Meyer. Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Jó capítulo 6, verso 43. Capítulo 6. Murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltado. Murmuração é pecado. É uma forma corrupta de conversação por causa de muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo. Lembre-se, nós declaramos que as palavras têm poder. Palavras de reclamação e murmuração carregam um poder destrutivo. Elas destroem a alegria daquele que murmura e também pode afetar as pessoas que as ouvem. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo nos instruiu a não usar nenhuma palavra torpe. Antes, eu não sabia que isso incluía murmuração, mas agora aprendi que sim. Murmuração e reclamação poluem nossa vida e provavelmente soa como maldição para o Senhor. Para ele, isso é poluição verbal. Poluir é envenenar. Já parou para pensar que você e eu podemos envenenar nosso futuro ao murmurar sobre o que está acontecendo agora? Quando reclamamos sobre nossa situação, permanecemos nela. Quando louvamos a Deus no meio da dificuldade, Ele nos liberta delas. A melhor maneira de começar o dia é com gratidão e ação de graça. Dê uma rasteira no diabo. Se você não encher os seus pensamentos e conversas com coisas boas, ele definitivamente os encherá com coisas ruins. Pessoas verdadeiramente agradecidas não murmuram. Estão tão ocupadas sendo gratas pelas coisas boas que fazem que não têm tempo de notar as coisas sobre as quais poderiam murmurar. O mundo está cheio de duas forças, boa e má. A Bíblia nos ensina que o bem vence o mal, Romanos capítulo 12, verso 21, e que devemos escolher o bem. Se estivermos numa situação negativa, má, poderemos vencê-la com o bem. O louvor e as ações de graça são forças boas, a murmuração e a reclamação são forças más. A língua pode trazer saúde ou doença. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Além de envenenar o futuro, a murmuração e a queixa também podem envenenar o presente. Uma pessoa que murmura e se queixa pode ficar muito doente. Palavras podem afetar o corpo físico. Elas podem trazer cura ou podem abrir a porta para a doença. Doença traz doença. De acordo com Provérbios, capítulo 15, verso 4, a língua tem o poder de curar. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebra o espírito. Pense nisso. Uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Mas como vimos em Provérbios 14:30, a língua perversa, cheia de inveja, ciúme e ira, pode, na verdade, destruir o corpo físico. Ira é raiva, e a maioria das pessoas que murmura está com raiva. Raiva de alguma coisa? Por isso, podemos afirmar que as pessoas que se queixam, murmuram e reclamam não têm a mente calma e tranquila. O louvor e ações de graça liberam energia e cura física. Houve muitos momentos em minha vida em que me senti mal ou fisicamente doente. Mas ao louvar a Deus na igreja ou em casa, experimentei uma libertação de todos os sintomas negativos. A mesma coisa provavelmente já aconteceu com você. Creio que uma pessoa deveria se sentir ótima pela manhã, depois de uma boa noite de sono. Mas notei que em muitos momentos de desgaste físico sinto-me pior pela manhã. Disciplinar-me a passar um tempo de qualidade com o Senhor de manhã, incluído um tempo de louvor e ações de graça, tem sido maravilhoso para mim fisicamente. Murmuração e reclamação abrem a porta para a destruição. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 9 ao 11.
Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falar da sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da vontade de Deus, por isso foram destruídos. Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento, para que nos sirva de lição. A Bíblia diz: em outras palavras, para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo, eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Deveríamos ser mais cautelosos com esses exemplos para não segui-los. Louvor e ação de graças abrem a porta para a vida. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto, um dos problemas com que Deus teve de lidar repetidamente foi a murmuração. Era uma viagem de 11 dias do Egito à Terra Prometida. Deuteronômios 1, 2. Mas depois de 40 anos, eles ainda vagavam no deserto da morte e da destruição. Jesus, no entanto, entrou no deserto de sua aflição com uma atitude louvável. Ele continuou a louvar a Deus, independentemente da circunstância, recusando-se a murmurar, e como resultado, Deus o ressuscitou da morte para a vida. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar e propositadamente escolher oferecer sacrifício de louvor e ações de graça. Hebreus 13, 15. Podemos escolher murmurar e não sair do lugar ou louvar e ser exaltado. O poder da ação de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4, 6. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graça e, pessoalmente, creio que isto é o antídoto para o veneno da murmuração. Provavelmente deveria enfatizar que eu creio que a murmuração é o problema principal entre os crentes. Isto tem se tornado tão sério que às vezes pedimos a Deus alguma coisa e quando Ele responde às nossas orações, nos queixamos de ter que cuidar da coisa que pedimos a Ele. Devemos tratar da tentação de murmurar como uma praga, porque ela tem feito semelhante em nossa vida. A murmuração enfraquece enquanto as ações de graça liberam poder para trazer respostas às nossas orações. Em Filipenses 4, 6, o apóstolo Paulo diz que as ações de graças põem nossas petições em linha com a aprovação de Deus. Lembro-me de que uma vez pedi a Deus alguma coisa e ele disse: por que eu deveria lhe dar mais? Você já se queixa do que tem? Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial feita por fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar sua palavra. Ações de graça como sacrifício. Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Salmos 50, 14. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Salmos 107, versículo 21 e 22. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Salmos 116, versos 17. Observe que no Salmo 116, 7, o salmista disse que invocaria o nome do Senhor, mas somente depois que tivesse oferecido sacrifícios de ações de graça. Sei que muitas vezes clamei pelo poder do nome de Jesus em alguma situação extrema, enquanto a minha própria vida estava cheia de murmuração.
Não há poder positivo na murmuração. Ela está cheia de poder, mas é um poder negativo, mau. Para que o poder de Deus seja liberado, devemos parar de murmurar. Louve e agradeça o tempo todo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Não devíamos louvar e oferecer ações de graças apenas quando há razão para fazê-lo. É fácil agradecer e louvar quando temos uma razão para isso, mas isso não é sacrifício. Deveríamos espontaneamente oferecer louvor e ações de graças o tempo todo. Deveríamos agradecer a Deus por todas as suas bênçãos e pelo favor que Ele nos tem concedido. Se fizéssemos uma lista de bênçãos, perceberíamos claramente como é bom ser tão abençoado. Muitas vezes não damos valor a tudo que temos porque temos em abundância, enquanto pessoas de outros países se consideram ricos se as tivessem. A água limpa e fresca é um exemplo. A Índia e em muitos outros países do mundo, a água é um produto que não é fácil de se encontrar. Algumas pessoas têm de andar quilômetros para conseguir o suficiente para apenas um dia. Ao passo que nós temos água suficiente para tomar banho, cozinhar, lavar a louça, nadar e etc. Podemos tê-la quente ou fria, da forma que quisermos, tanto quanto desejarmos. Há momentos em que, enquanto tomo uma ducha quente, principalmente quando me sinto cansada, paro para agradecer a Deus pela água quente. Há muitas coisas pelas quais agradecer se decidirmos ser uma pessoa que oferece ações de graças continuamente. A carne procura razões pelas quais reclamar, mas o espírito busca razões para glorificar a Deus. Em Filipenses 2:14, o apóstolo Paulo nos alerta: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Em 1 Tessalonicenses 5:18, ele nos exorta: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Finalmente, em Efésios 5:20, ele escreve que deveríamos dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por esses versículos, vemos que não só devemos evitar nos queixar, praguejar, acharmos falhas nas pessoas, murmurar, questionar e duvidar, como também dar graças o tempo todo, em qualquer circunstância, por tudo. Isso não significa que temos de agradecer a Deus por todas as coisas negativas que nos acontecem, mas agradecer-lhes nelas. O Senhor é grandemente honrado quando nos recusamos a murmurar numa situação na qual naturalmente o faríamos. Ande uma milha a mais, recuse-se a murmurar. Pelo contrário, escolha ser grato no meio de suas circunstâncias. Lembre-se, você terá de agir assim de propósito, mas nem sempre você vai querer fazer isso, mas pode liberar poder em sua vida se o fizer. A vida de louvor é vida de poder. Não entristeçais o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, carimbados como propriedade de Deus para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Eu ouvi esse versículo durante muito tempo até entender que entristecer o Espírito Santo está ligado à língua. Para entender corretamente esse versículo, devemos lê-lo no contexto com alguns dos versículos anteriores e seguintes. Não saia jamais da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e bem assim toda malícia. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 31. Parece-me que entristecemos o Espírito Santo quando maltratamos os outros ou lhes falamos de maneira áspera. Ele também se entristece quando falamos mal, o que inclui todo tipo de conversa negativa, reclamação ou murmuração. Ainda nessa passagem, podemos observar que somos selados no Espírito Santo. Às vezes eu visualizo esse conceito como um ziplock.
aquela sacolinha que prende em cima a vácuo. Nada pode nos atingir quando tivermos a marca do selo. Se colocarmos um pedaço de pão num ziplock, ele se conservará fresco, desde que não deixemos que o ar penetre nele, mas se formos descuidados e permitirmos que o selo seja quebrado, o pão ficará velho e duro em poucas horas. Penso que a mesma coisa acontece conosco quando respeitamos o Espírito Santo e não o aborrecemos, o ofendemos ou entristecemos, estaremos protegendo nosso selo. Um espírito murmurador, crítico e repreensível. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Efésios 5:4. O que Paulo está dizendo aqui é: ao invés de irar-se, ofender e entristecer o Espírito Santo, mostre sua gratidão a Deus. O espírito murmurador, crítico e irrepreensível deve ser completamente banido da igreja. Você já murmurou hoje? Você tem que ser honesto, porque Deus sabe. Nós nunca mudamos ou crescemos sem antes enfrentar a verdade e admitirmos que falhamos. Você pode pensar: bem, se eu tenho murmurado, mas tenho uma boa razão. Se fosse tratado da maneira como sou tratado, se levasse a vida que levo, você murmuraria também. Descobri muito tempo atrás que desculpa de qualquer tipo só me mantém onde estou. Elas me impedem de seguir em frente. Em João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paráfrase da autora, o intervalo que teve aí. A verdade nos libertará quando for aplicada em nossa vida. O Espírito Santo está no ramo da convicção. Ele é o agente de santificação. Ele desenvolve o processo de santidade em nós. Jesus planta a semente em nós, sua própria semente. E então o Espírito Santo nos ensina a palavra aguando a semente. Ele também nos vê como um jardim de Deus que está sendo cultivado e amorosamente nos mantém capinados. Desculpas são como ervas daninhas. Se permitirmos que cresçam, sufocarão os frutos. Eu era murmuradora, crítica e irrepreensível. Na verdade, eu tinha um grande problema nessa área. Podemos ser libertos. Qualquer um pode ser. Havia circunstâncias genuinamente negativas em minha vida. Com um histórico imenso de abuso, sentia-me no direito de reclamar, mas a atitude de reclamar não me permitiu sair do lugar. Parece-me que os que vivem em crise o tempo todo também têm vícios de murmuração e são repreensíveis. Esses dois traços negativos estão juntos sempre. O problema inaugura um ciclo. Primeiro, alguém encontra alguma circunstância amarga, então murmura. O que o faz permanecer na circunstância? Aí, Satanás acrescenta mais miséria, o que leva mais à murmuração. Agora, a pessoa tem duas razões pelas quais murmurar. Enquanto o ciclo continua, logo estará perdido no mar de problemas e murmurações, e transforma-se em um estilo de vida. Ele se sente carente e oprimido. Frequentemente também se sente só. Pessoas com um espírito crítico têm dificuldades em manter amizades. Estão acorrentadas aos seus problemas e depois de um período de tempo, os que estão ao seu redor se cansam de ouvir os seus ais e começam a evitá-las. A menos que, é claro, murmuradores e ouvintes sejam iguais. E aí temos um caso de masoquismo. A murmuração é como assobiar para o diabo. Tive um cachorro chamado Buddy. Quando estava do lado de fora e queria que entrasse, eu assoviava chamando: aqui, Buddy, aqui, Buddy. Pouco depois ele entrava correndo. A mesma coisa acontece quando murmuramos. Estamos chamando o diabo, que vem imediatamente nos causar mais sofrimento. Se você e eu decidirmos não mais murmurar, posso afirmar de antemão que isso será um grande desafio. Muitas vezes não perceberemos o quanto murmuramos até que alguém ou alguma coisa, como este livro, chame nossa atenção. Com que facilidade nos impacientamos e começamos a murmurar quando ficamos presos no trânsito ou quando estamos esperando na fila do supermercado ou do shopping. Com que rapidez apontamos as falhas de nossos amigos ou membros da família. Murmuramos sobre o nosso trabalho quando devíamos ser grato a Deus por ter um.
Reclamamos sobre os preços altos quando devíamos agradecer a Deus por poder sair e fazer compras. Poderia continuar enumerando os fatos, mas creio que cada um de nós reconhece as áreas as quais tem problema com murmuração. Tive de encarar a dura verdade de que um espírito crítico quase sempre está enraizado no orgulho. A indignação explode numa pessoa orgulhosa quando ela está transtornada. A indignação é uma atitude que diz: eu não merecia estar nessa situação. Eu não merecia ser tratado melhor por Deus e pelos outros. Pensamos, milhares podem estar na mesma situação, mas isso não deveria acontecer comigo. Não conseguiremos parar de murmurar sobre o que temos se não nos humilharmos e percebermos como somos abençoados em tudo o que temos. Devemos aprender a apreciar o que as pessoas fazem por nós e parar de reclamar sobre o que não fazem. Meu marido, por exemplo, não é do tipo que compra flores em dias especiais, mas ele é muito flexível e extremamente fácil de lidar. Houve muitas ocasiões, como aniversários, comemorações, Dia dos Namorados, em que eu esperava mais dele. Ele sempre dizia: se você quiser alguma coisa, eu a levarei para sair e comprarei tudo o que puder pagar. Claro, como toda mulher, eu gostaria que ele comprasse alguma coisa no shopping e me fizesse uma surpresa. Eu me queixei ao Senhor sobre isso, fervilhando por dentro, com raiva, ofendida e ferida e sentindo pena de mim mesma. Era tudo o que eu não deveria sentir, pois os meus sentimentos não ajudaram a mudar meu marido nem 1 milímetro sequer. Dave é maravilhoso, bom e generoso. Ele me deixa fazer quase tudo o que quero e me compra qualquer coisa que desejo, se houver dinheiro para isso. Ele é bonito, cuida-se fisicamente, diz que me ama quase todos os dias e é muito amoroso. Posso olhar para o que ele não é e ficar triste, ou posso olhar para o que ele é e ser grata. Quem disse que eu sou perfeita? Todos nós somos iguais. Temos pontos fortes e pontos fracos. E para termos um bom relacionamento, devemos realçar os atributos positivos e diminuir os negativos. Uma geração ingrata. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2. Como Paulo previu muito tempo atrás, vivemos uma geração ingrata e corrupta. Parece que quanto mais as pessoas têm, menos valoriza o que têm. Estamos no mundo como crentes, mas devemos nos esforçar para não nos parecermos com o mundo. Quanto mais murmuram ao nosso redor, mais devemos expressar nossa gratidão a Deus. Luzeiros no mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 14 e 15. Essa passagem enfatiza o que estou compartilhando. Deveríamos evitar murmurar, porque este é o espírito do mundo hoje. Deveríamos mostrar ao mundo como Deus é. Deveríamos imitar a Jesus e seguir seu exemplo, sendo luzeiros no mundo. Uma nova geração tem se levantado e há muitos anos não foi ensinado nenhum princípio divino. Não lhes foi ensinado nada sobre Deus na escola, nem foram ensinados a orar em casa. Elas têm visto alguns exemplos tristes de líderes espirituais que caíram publicamente e sem ter um fundamento sólido. Por isso é fácil para elas concluir que religião não vale nada. Nós somos cartas lidas por todos os homens, 2 Coríntios 3, 2. Não precisamos mostrar a religião do mundo, que é hipócrita, falando o que fazer quando nós mesmos não fazemos. Precisamos mostrar-lhes Jesus mediante um estilo de vida que exalte seus princípios. Esses versículos em Filipenses devem ser levados bem a sério no que se refere ao mandamento de não sermos murmuradores, queixosos ou repreensíveis. Somos ordenados a ser diferentes do mundo para que possamos mostrar ao mundo uma maneira diferente de viver. Um desafio diário. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem.
Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as suas necessidades e não se esqueçam de oferecer-lhe suas respostas. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 6. Você e eu precisamos fazer um desafio diário de não murmurar ou culpar. Não significa que não devemos corrigir situações equivocadas ou viver com a cabeça nas nuvens e fingir que nada negativo existe. Isso significa simplesmente que ser tão positivo quanto possível é o alvo da nossa vida. Não murmure quando a murmuração não produz nenhum bem. O problema começa no coração e sai pela boca. Primeiro, uma atitude de ajuste é necessária, e então o fruto dos lábios mudará. Vá para a cama à noite e medite sobre tudo qual você tem que ser grato. Deixe que essa seja a primeira coisa que você vai fazer de manhã. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas, pela vaga para estacionar que Ele fez você encontrar, por levantar na hora certa para o trabalho, por poder andar, por poder ouvir seus filhos. Desenvolva uma atitude de gratidão. Faça disso um desafio, um dia de cada vez. Não se sinta desencorajado quando falhar, mas não jogue a toalha e nem desista. Continue até que você desenvolva novos hábitos. Gostamos de orar sobre as nossas necessidades e levar nossas petições diante de Deus. Mas quantos de nós se lembram de agradecer a Deus quando a resposta chega? Gostamos de dar aos filhos o que eles pedem, mas nos sentimos ofendidos se apenas agarram as coisas e correm sem ao menos agradecer. Quando são gratos e se lembram de dizer obrigado, e se disserem isso mais de uma vez, com certeza, ficaremos motivados a fazer mais por eles. Deus é assim conosco. Seja generoso em sua gratidão e seu relacionamento com o Senhor será mais agradável. Reclamar antecipadamente. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Davi, nosso filho mais velho, e sua esposa, certa vez venderam um trailer e compraram uma casa. O único problema era que só tinha um mês para sair do trailer em que morava e mudar-se para a casa nova. Como ficaram sem lugar para morar temporariamente, nós os convidamos para morar conosco. O interessante foi que David e eu tivemos problemas de relacionamento durante a estada dele em nossa casa. Nossas personalidades são muito parecidas. Temos opiniões próprias, o que nem sempre é uma boa combinação. Depois que tudo passou, nosso relacionamento voltou ao normal. Ele trabalha para nós e isso funciona bem, mas morar ao mesmo tempo é outra história. Nada de negativo aconteceu, mas minha mente continuava pensando, e se? Enquanto Dave e eu descíamos a rua de carro, a minha língua coçava para falar coisas negativas que poderiam acontecer. E se não houver água quente o suficiente para o meu banho de manhã, depois que todo mundo tiver tomado banho? E se eles deixarem a bagunça para eu arrumar? Nada de ruim tinha acontecido ainda. Davi e sua esposa, que nem tinham se mudado, mas a minha língua já estava pronta para declarar o desastre antecipadamente. Satanás queria que eu profetizasse o meu futuro, queria que eu criticasse a situação com antecedência. Se o diabo não pode conseguir que nos tornemos negativos, ele pode nos prover de circunstâncias negativas se semearmos sementes negativas. Meu liquidificador funciona independentemente do que é colocado nele. Se bater sorvete e leite, terei o milkshake. Se bater água e terra, terei lama. O liquidificador funciona. Ele é criado para funcionar. Depende do que eu colocar nele. O que ponho é o que terei. O mesmo acontece com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa língua. O que entra é o que vai sair, para o bem ou para o mal. Davi e Shelley moraram conosco durante um mês e tudo correu bem. Eu conhecia bem esses princípios para resistir à tentação de murmurar antecipadamente. E insisto que você tenha cuidado com essa tentação também. Quando era tentada a falar palavras negativas, eu escolhia dizer: Davi e Shelley morando conosco vai funcionar bem, não será nenhum problema. Tenho certeza de que todos vão cooperar e ser sensíveis às necessidades dos outros. Davi e eu fizemos piada sobre o fato de termos ficado 30 dias sobre o mesmo teto. Nós dois gostamos de estar certos. Então ele disse: vou lhe dizer uma coisa, mãe. Vamos revezar quem está certo. Durante os 30 dias que estivermos juntos, você pode estar certa por 15 dias e eu estarei certo por 15 dias. Rimos e nos divertimos, plantando semente para uma futura colheita. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome.
assim de abundância. Filipenses 4:12. Como vemos em sua carta aos Filipenses, Paulo não murmurou diante das circunstâncias pelas quais todos nós passamos, principalmente no início. No nosso caso, Deus abençoou o nosso ministério e nos ofereceu muito. Hoje temos a chance de ministrar reuniões e seminários em ótimas igrejas e centros de convenções em todo o país. Mas não foi assim no começo. Como no caso da maioria das pessoas, começamos por baixo. Aprendemos a não menosprezar nem murmurar sobre aqueles dias. Zacarias 4:10. Um dos primeiros salões de hotel em que alugamos para um seminário era feio e velho. Estávamos indo de St. Louis, no Missouri, para uma reunião em outro estado e tínhamos alugado o espaço por telefone sem tê-lo visto antes. Claro que o pessoal do hotel falou que o lugar era bonito e que o serviço era bom. Quando chegamos, o vento estava soprando forte e a primeira coisa que notamos foi que várias ripas do telhado estavam caídas no estacionamento. As cadeiras do salão estavam numa condição muito precária. A espuma saía pelos furos dos estofamentos. Em outras havia restos de comida e muitas manchas. O ar-condicionado estava desregulado e toda hora a temperatura precisava ser ajustada no local, porque estava ou quente ou frio demais. Um empregado da manutenção tinha de entrar no salão de conferência durante o evento e subir em uma escada. Ele subia até o telhado e ajustava alguma coisa porque os controles do ar-condicionado não estavam funcionando. Analisando a situação, sabíamos que não havia nada a ser feito, que a primeira reunião tinha começado por volta de 5 horas. Então todos começamos a murmurar, o que é natural em uma circunstância como essa. Imediatamente o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, dizendo que se passássemos por essa situação sem reclamar, estaremos construindo uma base firme para o futuro. Ele me mostrou que poderíamos ir aos melhores lugares, mas nunca seríamos promovidos a coisas melhores se não semeássemos agora as sementes para o futuro. A murmuração teria produzido sementes, mas as sementes que nos deixariam em situação pior do que aquela semente que estávamos. Semear sementes de gratidão e não por enfrentar a situação na qual estávamos produziria uma colheita abundante depois. Reuni a equipe, que naquele tempo era de no máximo meia dúzia de pessoas, e disse-lhes o que o Espírito Santo tinha me mostrado. Concordamos em não murmurar sobre qualquer coisa do hotel. Propositadamente procuramos coisas das quais pudéssemos dizer alguma coisa boa. O resultado foi que tivemos uma reunião de sucesso e aprendemos uma lição vital que renderia muitos dividendos no futuro. Uma antecipação das coisas boas que virão. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Hebreus capítulo 6, verso 15. Nesse versículo, o escritor do livro de Hebreus declara que Isaac era uma promessa do que estava por vir. Deus não prometeu a Abraão apenas um filho, prometeu que ele seria o pai de muitas nações. Muitas pessoas hoje têm uma promessa ou uma antecipação das coisas boas que Deus tem para eles. Em 1 Reis 18, depois de um longo período de seca que Elias tinha profetizado, Deus lhe disse que falasse ao rei Acabe que iria chover. Elias falou a palavra de Deus pela fé, sem nenhuma evidência de chuva. Então subiu ao topo de uma montanha e começou a orar. Enquanto orava, ele enviou seu servo ao ponto mais alto para olhar o céu. 6 vezes o servo foi e voltou com a resposta de um céu limpo e sem nuvens. Finalmente, na 7ª vez, ele voltou e relatou: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diante da imensão do céu, isso não é muito, mas foi o suficiente para motivar Elias a dar o primeiro passo de fé. Ele disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Verso 44. Esta nuvem, embora muito pequena, foi o início de uma grande chuva. Verso 45. Era uma promessa ou uma antecipação de coisas boas que viriam. Só uma semente. Pois quem, com razão, despreza o dia dos humildes começos? Zacarias 4:10. Provavelmente a maioria de nós que está esperando em Deus por alguma coisa pode ver a evidência de um pequeno começo, uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Alegre-se com a semente. Ela é um sinal de coisas grandes que virão. Não amaldiçoe sua semente murmurando. Deus nos dá a semente,
alguma coisa que produza em nós esperança. Uma pequena coisa, talvez, mas alguma coisa melhor do que nada. Devíamos dizer: Senhor, isso é somente uma coisinha, mas obrigada por me dar alguma esperança, alguma coisa a qual me apegar. Obrigado, Senhor, por um começo. Pegue essa semente e plante-a crescendo. Plante-a crendo. O Espírito Santo me mostrou que eu estava jogando fora muitas de minhas sementes. Quando desprezamos alguma coisa, damos pouca consideração a ela. Não a notamos e a consideramos como nada. Não cuidamos dela. Se não cuidarmos do que Deus nos dá, nós o perderemos. Se perdemos a semente, nunca mais veremos a colheita. Hebreus 13:5 diz, na essência: contente-se com o que você tem. Vamos ser como Paulo, vamos aprender a viver tanto na escassez como na abundância e estar contentes em qualquer circunstância, sabendo que cada pedaço é uma parte do quadro inteiro. A Bíblia diz: eu, Deus, nunca te deixarei. E por isso que podemos ficar contentes pela fé durante o pequeno começo. Sabemos que o Senhor é o autor e o consumador. Hebreus 12:2. O Deus que começa, Ele termina. Filipenses 1:6. Ele fará isso por nós, se mantivermos nossa fé até o final. Hebreus 3:6.